Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Todos bem? Amém. Graças a Deus. A casa está cheia hoje, né? Maravilha de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53. Temos um visitante hoje, Maxwell. Seja bem-vindo na casa do Senhor. Glória a Deus. Livro de Isaías 53. Diz assim a palavra do Senhor: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores, experimentado no sofrimento, como de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém? E hoje nós estamos aqui por essa graça maravilhosa. Aleluia. Incline sua fronte, vamos ter uma palavrinha de oração. Agradecer esse Deus pelo que Ele tem feito por nossas vidas. Glória a Deus. Por nós estarmos aqui hoje para poder adorar, Aleluia. para poder exaltar o nome dEle, porque Ele é digno da nossa adoração. E aqui nós temos visto o que Ele tem feito por cada um de nós. Bendito e eterno Deus, obrigado, Senhor, por ter olhado por cada um que está aqui e olhado por mim, que estava neste mundo, Senhor, desgarrados, cada um andando para os seus caminhos, Senhor, desgarrados. Mas o Senhor nos estendeu as mãos. O Senhor olhou para cada um de nós e viu, Senhor. Oh, Pai, nós somos gratos ao Senhor por isso. Por estarmos aqui, Senhor, reunidos, juntos para Te adorar, Senhor. Para exaltar o Teu nome, Senhor, que é acima de todos os nomes. Oh, Senhor, isso é maravilhoso. Podemos estar aqui, Senhor, desfrutando, estando aqui na Tua presença, Pai, porque nós cremos que o Senhor está aqui. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sua palavra, ela não muda, ela não falha. O Senhor diz que céus e terras passarão. Então nós cremos, Senhor, na promessa. E nós estamos aqui, Senhor, porque há uma promessa para nós. E nós queremos chegar no final dessa jornada. E queremos se encontrar contigo, Senhor. Ali naquela mesa, Senhor, onde todos estão juntos ali. E cremos que nós estamos aqui, Senhor, lutando por isto. E cremos que o Senhor está conosco todos os dias. Porque o Senhor não nos deixa só. E se nós estamos permanecendo firmes, Senhor, é porque o Senhor está conosco. E o Senhor não tem deixado nenhum de nós desistir. Obrigado, Senhor. Queremos ter um bom culto na Tua presença, Senhor. Queremos que o Senhor entre em cena e opere em nosso meio, Pai.
o Senhor possa curar enfermos, Pai, libertar, salvar, Senhor, que é isso que o Senhor faz. Senhor, é isso que o Senhor faz, Pai, é isso que o Senhor tem feito com nós. O Senhor tem nos libertado, o Senhor tem nos dado a segunda chance, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por isso, Pai. Onde é o pregador, Senhor, que irá trazer essa palavra? E onde os nossos corações também, para receber, Senhor, para que nós possamos sair daqui com nossos corações ardendo, Senhor, como aqueles discípulos no caminho de Emaús, falando da Tua palavra, falando da Tua maravilha, Senhor. Ó, Pai, é o que nós te pedimos. Nos dê um bom tempo na Tua presença, Senhor. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Podem se sentar, fica à vontade. O nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio queimando na lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio queimando na lá da cruz, ao lado de Jesus. Parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia! Você é um milagre. Amém? É por isso que você está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio queimando na lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio queimando na lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível,
impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Usa-me, Senhor, usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Só igreja, aquilo que parecia impossível, glória a Deus, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aleluia! Glória a Deus. Isso é um milagre? Aleluia! 336. Porque Ele vive. Você pode crer. Amém? Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu em vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, Aleluia! temor não há. Aleluia! Mas eu vencer, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
oração do Senhor, tá? Glória a Deus. Senhor, amado Deus, uma vez mais estamos aqui, Senhor. É porque o Senhor vive que estamos aqui nesta noite, Senhor. É porque o Senhor vive, Senhor, que fomos transformados, Senhor Deus. Estamos felizes de estar em Tua casa, Senhor Deus. Estamos felizes de estar Te adorando, Senhor. E servir a esse Deus maravilhoso, Senhor Deus. Pedimos que o Senhor venha nos abençoar nesta noite, Senhor. Venha falar conosco, Senhor. Se estiver alguém triste, abatido, que venha sair daqui contente, Senhor. Se estiver alguém doente, que venha ser curado, Senhor. Assim te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Também oramos pelas ofertas, Senhor. E aqueles que irão ofertar, Senhor Deus, que o Senhor venha abençoar grandemente a sua vida. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmão Celino tem um louvor? Pode o irmão Celino, irmão Juninho também. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Amém. Por isso, os irmãos, no Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou isso. Deus escolheu. Aleluia! Glória a Deus! A realidade não está naquilo que você possui ou sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Aleluia! Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chora em frio, nunca ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu amor. Você é precioso, mas claro que o ouro tudo de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se quiser cair, o ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou isso. Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou sabe fazer. Isto é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu amor. Você é precioso, mas claro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair,
Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Quem conhece o Deus que eu conheço, sabe que Ele é dono do poder. A majestade é sua casa, socorrer seu endereço. Só Ele tem a decisão e faz o que quiser fazer. Nunca houve engano em sua face, nem a injustiça em seu olhar. Em seu caráter não há dúvida, nem máscara, nem disfarce. Da sua boca só a verdade fala o que quiser falar. Deus indecifrável, imortal, inabalável, inatingível, intocável, é impossível Deus errar. Ele não tem oponente, nem tem sucessor, seu trono é fixo, jamais se abalou. A crise que afeta os governos da terra, em seu governo nem perto passou. Não sofre ameaça, não sabe o que é medo, se guarda um segredo, não há quem descubra. É justo o juiz que faz tudo correto, se faz um decreto, não há quem derruba. Deus se vai, adoro Ele, dependo dele, Ele é meu Deus, nos braços dele refúgio encontrei. Morar com Ele, onde eu irei. Ele não tem oponente, nem tem sucessor, seu trono é fixo, jamais se abalou. A crise que afeta os governos da terra, em seu governo nem perto passou. Não sofre ameaça, não sabe o que é medo, se guarda um segredo, não há quem descubra. É justo o juiz que faz tudo correto, se faz um decreto, não há quem derruba. Eu sirvo a Ele, adoro Ele, dependo dele, Ele é meu Deus, nos braços dele refúgio encontrei. Morar com Ele, onde eu irei. Deus indecifrável, Deus indecifrável. Glória a Deus. Irmão Joel, irmão Edinho também tem louvor. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Você pode ir adorando, pode ir exaltando. Glória a Deus. Ele está aqui, amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus continua abençoando o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu não estava lá, mas posso me imaginar
mas posso imaginar quando ele foi humilhado, em seu rosto bateram sem dó, mas a dor foi ainda maior quando as mãos e os pés foram pregados. No momento em que o sangue correu, os pecados meus foram perdoados. A nova aliança se fez e de filho outra vez pude ser chamado. Esse sangue comprou minha vida, a esperança perdida eu pude encontrar. Este sangue é a garantia que eu tenho de poder um dia fazer as portas entrar. Eu não estava lá, mas posso imaginar a angústia que ele passou. Tinha os olhos voltados aos céus, mesmo assim o soldado cruel, com uma lança ao seu lado furou. Eu não estava lá, mas posso imaginar o quanto ele foi maltratado. Ele tudo sofreu por amor, sendo santo se fez pecador, de inocente tornou-se pecado. No momento em que o sangue correu, os pecados meus foram perdoados. Uma nova aliança se fez e de filho outra vez pude ser chamado. Este sangue comprou minha vida, a esperança perdida eu pude encontrar. Este sangue é a garantia que eu tenho de poder um dia em Sião pelas portas entrar. No momento em que o sangue correu, os pecados meus foram perdoados. Uma nova aliança se fez e de filho outra vez pude ser chamado. Este sangue comprou minha vida, a esperança perdida eu pude encontrar. Este sangue é a garantia que eu tenho de poder um dia em Sião pelas portas entrar. Este sangue é a garantia que eu tenho de poder um dia em Sião pelas portas entrar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sangue é a garantia. Amém. Vai meditando no que ele tem feito por você. Com este louvor a gente vai receber a palavra do Senhor. Achar-te chorando lá nas trevas, me resgataste do bar.
Orando eu estou por teu Espírito, desce glorioso sobre mim, me sela e me ponha em posição, porque raptado eu quero ser. Tu sabes o quanto te necessito. Ó, dá-me tua vida, ensina-me, pois quero elevar-me como as águias, e essa bomba branca poder seguir. Tu sabes o quanto te necessito. Ó, dá-me tua vida, ensina-me, pois quero elevar-me como as águias, essa bomba branca poder seguir. Se nos humilharmos, a unção desce, o Espírito vem e toma controle. Esposo e esposa unidos são. É tempo de voltarmos para o lar. Tu sabes o quanto te necessito. Ó, dá-me tua vida, ensina-me, pois quero elevar-me como as águias, essa bomba branca poder seguir. Tu sabes o quanto te necessito. Tu sabes o quanto te necessito. Ó, dá-me tua vida, ensina-me, pois quero elevar-me como as águias, essa bomba branca poder seguir. Essa bomba branca poder seguir. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor continue conosco. Nós vamos ter na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que fica logo depois de Colossenses. Graças a Deus. Estão todos bem? Amém. Capítulo 2 da segunda carta diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito,
quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Senhor, nós somos gratos a Ti, pois a Tua palavra é vida. E nós aqui estamos por ela, Senhor. Tudo ao nosso redor é morte. O mundo jaz no maligno, mas a Tua palavra é vida. Vida eterna, vida com abundância. Que Teu Espírito Santo dê a inspiração, dê a unção, e que o Senhor também venha abrir o entendimento de cada um para nos falar nesta noite, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Podem ficar à vontade. Já fazia um tempinho que eu não vinha. Hoje eu estaria na Praia do Rincão, no trabalho evangelístico. O meu trabalho é mais missionário, evangelismo para cá e para lá. Eu ia estar lá hoje, mas a esposa do pastor Pedro acabou ficando doente. Era ele que queria trazer a ceia para vocês. Aí coube a mim, de última hora. Espero substituir ele na altura, né? Que Deus continue nos ajudando. Amém. Mas como é um culto de ceia, e agora eu tenho que mudar é como você virar uma chave, né? Meu trabalho evangelístico, para cá e para lá, e pregando. Agora eu vou ter que tirar esse ministério evangelístico de lado e colocar um pastor. Então vou dar uma palavra pastoral, e não seria diferente do que está pipocando aí no mundo, que seria exatamente a eleição do novo Papa, visto que tem tudo a ver conosco. Por que digo que tem tudo a ver conosco? É religião, e nós sabemos que aqui Paulo está falando, nesta palavra, esta segunda carta, ela nem ia ser escrita para Tessalônica. Mas por que ela foi escrita? Se você ler a primeira carta que Paulo escreve, ele no capítulo 4, ali a partir do versículo 13, de 1 Tessalonicenses, ele fala do arrebatamento, ele fala da ressurreição, e ele chega num momento aí que ele diz assim: e nós, os que ficarmos vivos. Quando ele escreve assim para uma igreja, e nós, os que ficarmos vivos, e você pega aquela carta e lê, você diz assim: bom, Jesus está tão pertinho que Paulo está dizendo que nós vamos estar vivos. Não é assim? Aí você vê que Paulo já começa dizendo assim, ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Estou lendo novamente a leitura para você entender por que Paulo escreve isto. Ele está dizendo: vocês não se movam
porque o povo já começou a dizer, ó, Jesus está vindo aí, está retornando, ele disse que voltaria, e Paulo está dizendo que nós até vamos ficar vivos e ninguém, nenhum de nós vai morrer. Era um burburinho na igreja, mas Paulo tinha dado um ensinamento para eles que não era assim. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. A epístola que ele tinha mandado, que era a primeira carta, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Isso era para eles. Mas agora, Paulo nos dá um sinal. Agora ele escreve para nós, esta segunda carta, e ele nos dá um parecer muito importante. Ele diz assim, ó, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Então aqui nós estamos vendo o sinal. Uma apostasia no tempo do entardecer, antes da vinda de Cristo. Isto já tem se cumprido. E se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Então, nós temos que agora acompanhar este homem. Ele também é um sinal, esse homem da perdição, esse filho do pecado, esse homem do pecado, esse filho da perdição, é um sinal para mim e para você. Porque Paulo está dizendo que não seria assim a vinda do Senhor até que este homem se manifestasse. Mas daí você me perguntaria e diria assim, mas quantos papas já vieram, pastor? Sim, com certeza. Apocalipse capítulo 17, você vai ver que ali diz que a besta que há de vir era e já não é. Você já leu isso? Era e já não é. Quer dizer, ele era enquanto estava vivo, já não é porque morreu. Então, era o Francisco enquanto ele estava vivo, já não é porque ele morreu. Mas qual a importância deste Papa? É aí aonde eu vou entrar com as profecias. Apocalipse capítulo 13. Exatamente ali você vai ver duas bestas. E você vai abrir a sua Bíblia ali e vai deixar aberta. É um ensinamento que está sendo filmado, e para você pegar bem isso, você vai ter que ouvir de novo. Mas eu vou bem devagar, que é para você entender. Até as crianças depois vão poder dizer, olha, a besta já está aí. Então, em Apocalipse 13, primeiro eu vou ler na mensagem na era de Esmirna, na página 111, mas fique com a Bíblia aberta aí. E se você pensa que isso é chocante, espere apenas até que a profecia de Apocalipse 13 seja cumprida. É surpreendentemente verdadeira que os Estados Unidos da América está nesse capítulo, no capítulo 13. O próprio número 13 é um símbolo desta nação. Ela começou com 13 colônias, sua bandeira tem 13 estrelas e 13 listas. E ali está o seu destino no capítulo 13. Nesta imagem que é mencionada neste capítulo, terá encontrada toda a iniquidade da besta que está diante dela. Da besta que está diante dela. Veja. Assim como a besta levantou-se no concílio de Nicéia, a imagem surgirá do concílio mundial de igrejas, com todo o poder ímpio e satânico para dar vazão à ira do diabo sobre a verdadeira vinha de Deus. Será um desempenho repetido de toda a astúcia e crueldade diabólica. Então, nós lendo Apocalipse capítulo 13, os Estados Unidos estão aqui, mas os Estados Unidos é a partir do versículo 11. Mas e do versículo 1 até o 10 é a Igreja Católica. Aqui está as duas bestas. Aqui emergiu do mar e aqui emergiu então da terra. A da terra é os Estados Unidos, que inclusive no versículo 13, para você entender, este sinal que ela faz, eu vou te dar aqui.
e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra. Foi quando ela jogou as duas bombas, Hiroshima e Nagasaki. Fez fogo descer do céu. Bomba atômica, isso o profeta de Deus diz. Tá certo? Não é um sinal sobrenatural. Ela fez fogo literalmente descer do céu. As duas bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial. Correto? Esse é os Estados Unidos. É um poder, é uma besta. Governa o mundo, dita. Mas você vai ver aqui no versículo 2, e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. Qual foi o nome que este Papa adotou? Correto. Tá certo? Então aqui está, exatamente. Agora, não só na Bíblia, o nosso profeta, quando ele pregou nos Estados Unidos, eu vou dar as datas para você entender um pouquinho melhor, né? Quando ele pregou isso. Quando ele pregou a marca da besta, em 1954, ele disse assim: eu creio que algum dia esse concílio mundial de igreja, unindo o protestantismo e o catolicismo, trará um papa americano. Ele está pregando isso em 1954. Em 1964, na perguntas e respostas número 3, ele diz assim: mas recordem, esse é só o começo. O verdadeiro poder vem quando eles elegerem um americano. Quando eles elegerem um papa americano. Tá? A marca da besta e o sinal de Deus, 1964. Ele pregou no dia 28 de fevereiro. Eu creio que o tempo está se aproximando em que, para se manter a paz, talvez ponham um papa americano. Observe isto. Ou um dos Estados Unidos ou um americano. Tivemos 2 americanos, se olharmos por continente. O Francisco, que foi o anterior a ele, e esse agora que veio direto dos Estados Unidos. Mas por que teria que ser justamente um dos Estados Unidos? Justamente porque o cumprimento de Apocalipse capítulo 13. E nós vamos então caminhar um pouquinho sobre isso, e nós vamos ver o que o irmão Branco diz na mensagem à era de Tiatira, na página 207. Nós vamos observar também, se você ouviu o primeiro discurso do Papa Leão XIV, ele disse que ele é um filho de Santo Agostinho, que seguirá, assim como um filho fiel, aquilo que Santo Agostinho fez. Então, para você entender, você tem que ir para a história. Quem foi Santo Agostinho? Santo Agostinho de Hipona foi exatamente o homem mais sanguinário que teve na face da terra. Através dele, todos os hereges que não queriam ser católicos eram mortos. Fogueira, leão, eram confiscados os bens. Se não fosse a misericórdia de Deus, naqueles dias de Santo Agostinho, nenhum cristão ia existir na face da terra, porque tinha que ser católico na marra, e a Igreja Católica matou 68 milhões de cristãos. Aí então, para você ver, se ele é filho de Santo Agostinho de Hipona, vocês podem saber que vem chumbo grosso de Roma contra os cristãos, contra os filhos de Deus. Isto é, quem não pertencer à confederação de igrejas, e se você, hoje no Google é muito fácil, coloque aí, o que é o ecumenismo, um pequeno livreto, eu tenho ele lá em casa. O que é o ecumenismo? Eles dizem assim, eles dão a lista das igrejas que já estão unidas com eles, e ainda diz mais, que todos os que são batizados nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo estão unidos a nós, mesmo que estejam separados, e que o nosso concílio
não é para você deixar a sua igreja. Você pode continuar na sua igreja, contanto que você faça parte do nosso clérigo, do nosso concílio, da nossa união. Aí você vai entender a marca na testa, 666. O irmão Brana ensina na mensagem o segundo selo. Se você ler o segundo selo, você vai entender um pouquinho o que eu estou dizendo. Ele diz ali que quando ele esteve no Vaticano, ele viu na cadeira do Papa as palavras escritas Vicarius Filii Dei, o que ficou no lugar do Filho de Deus. Aqui nós vemos que o indivíduo que vai se assentar nessa cadeira, ele se assenta no lugar de Deus, querendo parecer Deus. E lá está escrito Vicarius Filii Dei, o que ficou no lugar do Filho de Deus. Ou seja, eu me assento aqui e sou Deus. Porque Ele que vai ditar as normas, Ele que vai ditar as doutrinas, Ele que vai interpretar a Bíblia. E se a Bíblia diz uma coisa e Ele diz outra, as pessoas têm que ficar com o que Ele diz, não com o que a Bíblia diz. E a marca na testa 666 é o número do nome de um homem. É isso que está ali em Apocalipse capítulo 13. E quem tem sabedoria e lê, entenda e calcule o número da besta. Mas nós sabemos que as letras que são números são romanos. Porque em Apocalipse capítulo 17, aquela besta, ela está assentada sobre 7 colinas. E Roma é a cidade das 7 colinas. É isso certo? Geograficamente, quem sabe, quem estudou, vocês estudaram mais do que eu só estudei até a 7ª série. Então, eu acho que vocês têm mais inteligência para saber da história do que eu. Mas, enfim, estou dando bases bíblicas e bases no que existe na história também. E ali, o número do nome de um homem, então, Vicarius Filii Dei, soma-se das 666. A marca na testa, todos, denominações e mais denominações, quando saiu o código de barra, as denominações disseram que aquilo ali era a marca da besta. Só que não é a marca da besta, lembram que eles disseram? E aí eles vieram dando um monte de interpretação, mas não é. A marca da besta é o número do nome de um homem e é na testa. Mas por que na testa? Eu te pergunto, nós temos o nome de Jesus Cristo nas nossas testas? Mas a Bíblia diz que nós temos. Mas está onde? Na nossa mente, porque a mente está ligada com a alma, é o psíquico, certo? Então não é um número carimbado na tua testa para você dizer que você é marcado pela marca da besta, não. É uma doutrina que você crê na tua mente e desce para o coração. E quando você crê na Trindade e aceita Deus como 3 pessoas, quando Ele é um só Deus, então você está marcado com a marca da besta no teu espírito. Deu para entender? Amém. Estamos sendo entendidos até aqui? Amém. A marca na mão. A marca na mão também não é um carimbo, como alguém se carimba algum carimbo na mão 666. Não. Veja bem, também não é um chip. O chip vai ser usado pela besta, mas não é a marca da besta. Vai ser usado para o controle. Mas nesse período não te preocupa, porque a noiva não vai estar mais aqui. Amém. Aleluia. Aleluia. Comprar e não vender, você não vai estar aqui. Nem te preocupa com isso. Aleluia. Glória a Deus. Tá certo? Glória a Deus. Mas a única coisa que eu estou agora é a mensagem. Pode anotar. O parágrafo eu vou citar e depois você vai procurar. E se não tiver lá, você me procura. 138 da mensagem As Infalíveis Palavras de Promessa. O irmão Brana prega em 1964 essa mensagem. Ele diz assim: espere até que o concílio traga aquela perseguição. Então nós temos que esperar. Nós não podemos se mover e dizer, Jesus então já vai vir. Não, nós temos também sinais dizendo, espere até que o concílio traga aquela perseguição. Eu creio que naquela perseguição vai acontecer, sabe o que? Vai acontecer isso aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu encontro aqui, porque eu anotei, mas sabe como é que é, né? Aqui. Ser fiel até a morte.
ser fiel até a morte. Ele não diz ser fiel até que chegue à morte, mas até na morte. Você pode ter que selar seu testemunho com seu sangue. Milhares, sim, milhões têm morrido durante todas as eras. Eles morrerão na fé, como Antipas, o fiel mártir. Eles não tiveram estima por suas vidas até a morte. Frequentemente pensamos que seria quase impossível ser um mártir, quase impossível morrer por Cristo. Mas procure lembrar que a fé que exercemos diariamente para triunfar em Cristo Jesus é a mesma fé que sustém os Policarpos e todos os mártires. É a mesma fé. A fé suprema dará graça suprema para a hora suprema. Aleluia. Você pode dizer agora assim, mas eu não vou vencer. Com essa fé que você tem agora, você vence a bebida, vence o cigarro, vence o álcool, vence a prostituição, vence o mundo, não vence? Essa mesma fé vai chegar naquela hora, vai dar mais graça ainda para aquela hora. E vai fazer você também pular aquele obstáculo. Vai fazer você vencer. Esta mesma fé, não é outra fé, é esta mesma fé em Cristo Jesus. Então vocês vão ver que a marca na mão é fazer a vontade do concílio ecumênico. A marca na mão é dar as mãos. Vamos todos dar as mãos, não é assim? Nos Ano Novo eles não cantam, vamos todos dar as mãos, vamos todos nos unir. É unidade, essa unidade que o diabo vai fazer com o concílio ecumênico, unindo aqueles que têm a mesma doutrina, a mesma fé, a mesma marca na mente. Mas nós sabemos que também tem uma verdadeira união, que é a união invisível da noiva de Cristo. É unida através da palavra, é unida através do ensinamento da Bíblia. E ela não fará parte dessa carcaça organizacional. Ela estará fora disso, ela estará fora desse sistema. Por isso ela vai ser odiada. Por isso ela vai trazer aquela perseguição. E em meio a esta perseguição é que nós estaremos indo embora. Mas nós não sofreremos muito. Nós iremos embora antes de qualquer sofrimento. Sabe por quê? Porque nós não vamos precisar sofrer para purgar pecado, porque nós aceitamos o sacrifício de Cristo. Quem vai precisar sofrer para purgar pecado vai ser os que ficarem na grande tribulação, que serão as virgens nécias, que eles vão ser purgados na grande tribulação por não terem o azeite, isto é, não terem o Espírito Santo. Está bem entendido até aqui? Amém. Então esse capítulo mostra o poder da Igreja Católica Romana. É o capítulo 17 e o capítulo 13. E o que ela fará através da organização. Lembre-se que esta é a falsa vinha. Desde a proferir o nome do Senhor, ela faz assim somente de mentira. Quer dizer, ela fala no nome de Jesus, mas é para enganar. Sua liderança não vem do Senhor, mas de Satanás. Ela finalmente termina completamente identificada com a besta. A prostituta montada sobre a besta escarlate mostra claramente que o seu poder é o Deus de força, Satanás, e não o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. No versículo 17 é enfaticamente mostrado que ela ganhará controle absoluto do comércio da terra, porque ninguém poderá comprar ou vender em separado dela. Isso é confirmado em Apocalipse 18, do versículo 9 até o 17. No 17 ali mostra ela com todo o controle do comércio na terra, a Igreja Católica, e ela vai ter isto. Isto está em Apocalipse capítulo 18, verso 17. E você vai observar então que mostra que o seu envolvimento com reis, príncipes, mercadores, todos os que têm a ver com Roma e com o comércio. Agora em Apocalipse 13, versículo 14, aprendemos que a besta espalha sua influência através da imagem que foi erigida a ela. Que coisa, né? A imagem, porque o que é a besta? A besta é o catolicismo romano.
E a imagem que foi elegida é as denominações que formarão esta imagem da besta. Então tá entendido até aí. Amém. Você pensa assim, mas aquela igreja, né? Às vezes você escuta lá, bota na tua televisão um R.R. Soares, um Bispo Macedo, um Chapelão, você diz assim, que bênção, você está ouvindo a besta pregar. O Silas Malafaia, que bênção, o fulano, que bênção, você está ouvindo a besta. Todo mundo defendeu. Eu não defendo o comunismo, não defendo Lula, não defendo nem Bolsonaro. Por quê? Um é de um lado, comunista. O outro é de outro lado, da besta. Fica com quem? O outro não sabe se ele uma hora vai lá, ganha uma Bíblia, vai lá, ganha uma Bíblia, eles oram por ele, vai na igreja, tudo, outra hora ele está recebendo um rosário com uma santinha aparecida. Ou não é assim? Todo mundo lá babando por ele. Ele é o mito das pessoas. Nós só temos um líder, gente. Aleluia. Glória a Deus. Temos um que vai trazer a solução. Vou deixar de uma Bíblia. Aleluia. Então, lembre-se, a besta espalha. A imagem que é feita é um concílio ecumênico mundial, no qual todas as igrejas organizadas se ajuntarão com os católicos romanos. Eles estão fazendo isso agora mesmo. É bem possível que esta união virá a fim de parar o poder do comunismo. E aí eu te pergunto, por que o irmão Branham disse que o comunismo cresceria nos últimos dias? E não adianta você querer combater o comunismo, porque o comunismo é uma ferramenta na mão de Deus. Sim, se você pegar Apocalipse 17, aqueles cães que comeram a carne da grande prostituta, em Apocalipse capítulo 17, são os cães comunistas, são 10 reis. 10 reis, 10 reinos, 10 poderes. E são eles que vão, e eu vou ler aqui. Porém, desde que o comunismo, como Nabucodonosor, foi levantado para queimar a carne da meretriz, Roma será vencida e destruída. Observe que em todo lugar que a igreja romana foi, o comunismo a seguiu. Tem que ser assim. E deixe-me adverti-lo agora, não fique pensando que o comunismo é o seu único inimigo. Não, senhor, é a igreja católica também, e de fato ainda mais. Por quê? Porque o comunismo vai vingar. Vingar o quê? Vingar o sangue que a meretriz derramou. Porque em Apocalipse 17 a Bíblia diz que ela está embriagada com sangue. Por quê? Porque ela derramou sangue de 68 milhões de cristãos, de irmãos nossos. Os que morreram na arena. É só você ler a história e você vai ver. E aí tem gente que segue padre, que acha o padre uma bênção, porque eles cantam hinos evangélicos, porque eles cantam hinos que falam de Jesus. Gente, você está adorando a besta e não sabe. Você vai ver Jesus, os fariseus de Mateus 23 não fizeram nada de errado, mas os pais deles fizeram, e Jesus censurou eles e disse assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Jesus disse que eles tinham matado o sacerdote Ananias entre o alpendre e o altar. Eles eram, e eles disseram assim, nós não somos como os nossos pais. E Jesus disse assim, quando vocês dizem isso, vocês são filhos deles. Então, esses aí, de hoje, que se botam por bonzinho, e que rezam missa de clarinho, e tudo, esses aí são filhos daqueles que mataram os nossos irmãos. Por isso você não deve ter nada a ver com isso. Amém. Eu estou sendo sincero e honesto, porque eu estou lendo na Bíblia, estou mostrando na palavra, e a noiva de Cristo vai estar separada de todo o sistema humano, Glória a Deus. Amém. sistema ecumênico. Veja, agora leiamos Apocalipse capítulo 13, versículo 1 ao 4, correto? E comparemos isto com Apocalipse 12, versículo 1 ao 5. Apocalipse 13, 1 ao 4. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão.
E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio, e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Apocalipse capítulo 12, versículo 1 até o 5 agora, se você quer voltar um pouquinho a página. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho. Dragão vermelho, te reporta alguma coisa? É vermelho para cá, é vermelho para lá, né? É uma pompa só, né? Aquela Roma, não é? Então, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Satanás e sua religião satânica estão, agora eu não estou lendo na Bíblia, terminou ali, agora eu estou lendo aqui na mensagem. Satanás e sua religião satânica estão em ambas as bestas. Em Apocalipse 13, a besta que foi ferida de morte, mas reviveu, é a Roma pagã, que morreu, que era a Roma de Nero, certo? De Constantino, aquela Roma imperial do tempo de Jesus. Ela morreu, por isso que ela foi ferida de morte, mas ela foi curada. Aí levantou-se a Roma papal, que caiu pelo violento ataque dos bárbaros e assim perdeu o seu poder temporal. Porém ela o recuperou na Roma papal, porque o mesmo que a Roma imperial fazia, a Roma papal fez. Isto é, a Roma imperial, o César era Deus e estava no trono, e quem se opunha a Roma morria, não era isso? Nos dias de Jesus era assim, Roma governava. E você vai observar que a Roma papal, o Papa é o Deus, e quem se opôs a Roma morreu. É o mesmo espírito, simplesmente mudou de capa. Foi ferida uma, mas ela foi curada. Foi morta então a Roma imperial e foi curada e se transformou na Roma papal. Que clareza, né? Que coisa mais bem explicada sobre isto. Está dando para entender tudo certinho? A nação que governava, esmagando tudo que se tornara-se o mais forte império já conhecido, foi finalmente ferida de morte. Seu poder acabara fisicamente quanto a controlar pelos exércitos e etc. Porém, sob Constantino, ela voltou à vida. E quem sabe aqui, vai para a internet e lê sobre o concílio de Nicéia do ano 325. Estou mandando você ir pesquisar, daí você já pesquisa diretamente, você vai saber o que eu estou falando. Estou te dando material para você mesmo e averiguar. E você não fica só com o que eu digo, não. Esse negócio de ir para a missa e ficar só com o que eles falam na missa, ou ir para um culto e ficar só com o que o pastor fala, vai examinar as escrituras, vai examinar o que eu estou falando. É assim ou não é? Para você também não ser enganado, meu filho. Amém. Então vai lá. Concílio de Nicéia, ano 325, Constantino, ela voltou à vida, pois a Roma papal tem se infiltrado no mundo todo, e o seu poder é absoluto. Ela serve-se de reis e mercadores, e em sua mortal força religiosa e financeira governa como a deusa desta presente era. Era também o dragão que parou esperando para tragar o varão. Herodes tentou matar o Senhor Jesus, não foi? Foi isso? Era Roma, o dragão vermelho, só que ainda era imperial. E ele estava tentando o quê? Tragar o Senhor Jesus Cristo, matar o Senhor Jesus quando ele nasceu, quando ela deu à luz, correto? Mais tarde Jesus foi crucificado pelos soldados romanos, mas agora está arrebatado ao trono. Aleluia! Que explicação mais perfeita, que coisa mais clara. Isto é água cristalina. Não é mistério o livro de Apocalipse, desde que tem um profeta na frente. Ele tem um olho para ler, enxergar o que está sendo lido ali, né? Aleluia!
como é culto de ceia, meus amados, a minha matéria de 45 minutos já está muito, né? E depois eu vou pedir para que o irmão Juliano coloque uma cadeira para mim aqui. Eu não estou bem recuperado ainda da minha coluna. Eu fico 45, 50 minutos de em pé, sou obrigado a sentar, segundo recomendação médica. Mas eu estou bem melhor, graças a Deus e às orações de vocês. Mas nós vamos parar aqui porque eu vou dar esta matéria completa no culto de amanhã em Aranha, no culto de ceia. Tá bom? Quem não for pode assistir pelo canal da igreja em casa, sentadinho no seu sofá, comendo uma pipoca. Tá bom? Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, Senhor Deus. Nós te agradecemos, Pai Santo, pela tua palavra. Sabemos que o Senhor vem. Sabemos que é mais tarde do que nós pensamos. Tudo está se encaixando tão perfeitamente. É a tua palavra e ela está tão clara, ela é cristalina. E o que nós devemos fazer é simplesmente nos preparar, enchendo-nos com teu Espírito Santo e vigiando, Senhor, em todo momento. E que o Senhor deixe esta igreja despertada com seus olhos abertos para ver o dia, para ver a hora que estamos vivendo, no precioso nome de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Vamos ler. Glória a Deus. Mateus capítulo 26. Graças a Deus. Diz a Bíblia no versículo 26: E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do novo testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Amém. Nós já vamos aproveitar, vamos ler São João capítulo 13. Estamos de pé. Aí depois do vinho, né? Do pão, depois do vinho. Aí vocês já podem ir fazendo o lava-pés. São João capítulo 13, verso 12, diz assim: Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Aleluia. Feche os teus olhos um minuto. Neste momento nós vamos agradecer ao Senhor pelo pão ázimo, pão feito pelo homem de Deus, feito sem fermento, para consagrar e para nós comer, lembrando-nos do Senhor. Pai, aqui estamos nós em Tua presença, com este pão ázimo, Senhor. Ele simboliza o Teu corpo. Então consagra ele, Pai, como também as nossas vidas, perdoando os nossos pecados e perdoando os pecados da Tua igreja, pois aqui estamos diante de Ti. No precioso nome de Jesus nós Te damos graça. Temos dado graça por Ti. Podem sentar.
já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminta tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus quem nos convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha Cristo sem tardar, pois um vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus. Aleluia. Grande Deus e Pai, nós comemos do pão, símbolo do teu corpo. Agora vamos beber deste vinho, fruto da vide, símbolo do teu sangue precioso. Que esta nova aliança que o Senhor fez conosco foi uma aliança perfeita. E nós pedimos, consagra este vinho, santificando, pois vamos beber em memória tua, em nome de Jesus Cristo. Vamos ver se conseguimos fazer duas filas, né?
Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo o pecado, que maravilhas de amor, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Deus enviou seu Filho amado
Os discípulos no caminho de Emaús iam
seu imenso amor. Como discípulos te pediram na aldeia de Maú, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Estando à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e deu, eles então reconheceram, cheio de gozo em ver o Filho de Deus. No mesmo instante ele desapareceu. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como discípulos te pediram na aldeia de Maú. Nosso amado e bom Jesus. O Marcelo ainda está mais vídeo, Marcelo, quando eles terminam. Conforme a Cuidado e fui formado.
Espanha e Portugal fica mais ao sul, a Alemanha fica mais ao norte, geograficamente falando, e depois vem ali o lado da Ucrânia, Rússia, e os que estão mais perto, como a Alemanha, segundo os noticiários, a Alemanha pretende entrar, se aproxima a entrar nesta guerra entre Rússia e Ucrânia. Agora, a pergunta é, que papel tem a Rússia, biblicamente falando? Porque tem nações que têm fundamentos bíblicos. Estados Unidos, Apocalipse 13, Rússia, Daniel capítulo 11, é o urso, né? Então, a Igreja Católica, Roma é um país dentro de um outro país que se chama Itália. E quem é o governante de Roma é o Papa. Ele é tanto chefe eclesiástico da igreja e como também é um chefe civil, como um presidente, que é o Estado do Vaticano, se chama, né? E, na verdade, quem pode trazer a paz será um homem muito forte, muito poderoso, que fala como leão mesmo. Agora vocês vão entender por que também haverá uma frescura de paz. Porque quando tiram a paz, lhe sobrevirão repentina destruição. Nós temos que ficar sempre atento às profecias, e nós somos os que mais conseguem ver e enxergar o momento que estamos passando. E a importância de nós não sermos pegos de surpresa. Nós não vamos ser pegos de surpresa. Quem vai ser pego de surpresa vai ser o mundo, as denominações. Por quê que eles vão ser pegos de surpresa? Porque eles não estarão vigiando, mas a noiva estará em oração e vigiando. Por isso, o culto de quarta-feira é o culto mais importante da igreja. É o culto de oração. Na quarta-feira é um meio de semana, eu entendo, é um meio de semana. Eu tenho culto de quarta-feira ali no Morro Grande, nós começamos às 7 e no máximo que nós saímos da igreja é 8h10. Por quê? Porque eu entendo que no outro dia as pessoas vão trabalhar. Não é como hoje é sábado, amanhã pode ser que algum vá trabalhar mais, bem mais raro do que no meio de semana, correto? Então hoje não há problema. Mas na quarta-feira a gente tem meia hora de oração, canta ali uns 3 hinos e eu dou no máximo uma palavra de 15, no máximo 20 minutos. Não excedo a isso, entendendo que os irmãos têm que ir descansar, porque no outro dia vão trabalhar. Mas você não deve faltar o culto de oração, de dobrar o seu joelho e orar junto com a igreja, porque é ali que você extrai o azeite como virgem prudente. E qual foi o motivo que as virgens netas não entraram? Porque não tinham. Então, consequentemente, elas vão dizer assim, ó, dados do vosso azeite. Aí elas diziam assim, as prudentes, vão comprar. E o irmão Brana diz assim, vão e orem. Vão orar. Você quer azeite? Vai orar. E parece que há muitas virgens nécias que não oram e só dizem assim, ora por mim, irmão. Não tem azeite para mim prestar? Só vive de simidão. Ora por mim, irmão. Ora por mim. Ora por mim. E você? Não orou? Está orando? É a virgem nécia que faz isso, que pede azeite para a virgem prudente. Não é errado pedir oração quando se está necessitado, não vão entender mal. Mas também só viver de pedicho de oração, também não, né? Vai dobrar um pouquinho o teu joelho também. Certo? Mas eu não consigo. Olha, não precisa dobrar o joelho. Oração não quer dizer que você tem que estar com o joelho dobrado ou tem que estar de em pé. Teve um homem que orou na Bíblia deitado e Deus acrescentou 15 anos de vida a ele. Você pode orar quando estiver lavando a louça, enxugando,
pão da casa, faxina, do trabalho, caminhando na rua. Certo? Edeval Fernandes, oração. Ele tem câncer, nós vamos estar orando. Oração por Sara, filha do irmão Ricardo. Vamos orar no nome do Senhor Jesus Cristo por essas vidas. Mais algum recado, irmão? Está tudo certo? Amanhã tem ceia em Araranguá e todos são convidados para estar lá conosco. Estaremos, se Deus assim permitir, ali orando a Deus e buscando a presença do Senhor. Se coloquem de pé, vamos então agradecer a Deus e interceder. Senhor, aqui estão nomes como a Sara, filha do irmão Ricardo, e também o Edeval Fernandes. Senhor, esta vida, não sei como ela se encontra, mas há uma gravidade muito grande no seu corpo. O demônio tentando tragar a sua vida. E nós temos o poder da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso vamos contra esta enfermidade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Satanás, tire as tuas mãos sujas deste homem. Que o poder do diabo seja agora caindo por terra e que o Senhor dê vida para ele, Pai. Nós ordenamos a esta enfermidade que saia da vida deste homem, em nome de Jesus Cristo. E Pai, eu oro, Senhor, pela Sara, filha do irmão Ricardo, rogo por ela. Não sei da sua situação, não sei do seu problema, não sei o que se passa com ela, mas o Senhor conhece. Então nós oramos e pedimos a tua bênção sobre a vida dela. Que o teu grande Espírito Santo vá onde ela esteja e a ajude no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo que o Senhor nos falou nesta noite. Abra o nosso entendimento para compreender melhor o momento, a hora que estamos vivendo e para estarmos vigiando e, Senhor, que a nossa lamparina esteja acesa com azeite do teu Espírito e que o Senhor guarde esta igreja, guarde, Senhor, dos ataques do inimigo, que o Senhor proteja ela e a abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, esta criança com febre, não sei o que se passa, se está querendo sair os dentes, algo assim, Senhor, mas não sabemos se é uma inflamação, uma infecção, mas em nome de Jesus Cristo, eu abençoo para a tua glória, que ela seja, Senhor, que ela se sinta bem, que ela seja livre deste mal, em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor abençoe o teu povo no retorno aos seus lares. Guarda cada um, proteja debaixo de tuas mãos potentes, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus.